E aí, rapaziada, tudo bem? Bom, tô quebrando um pouco o protocolo e até para aproveitar que não tem inscritos e visualizações aqui, para comentar sobre um assunto que eu achei interessante, né? Hoje ficou mais em exposição uma fala do Flávio Augusto sobre relógios, né? E como que o relógio valida a condição, né, o sucesso financeiro ou profissional de alguém. Ele, para quem quiser assistir, tá lá no canal do Primo Rico, né? Eles acompanharam um dia do Flávio Augusto e daí em algum momento ele tem esse trecho. Ele depois dá um contexto ali, mas de fato assim, eu vi muitas pessoas se posicionando contra a opinião dele, né? E tornando a opinião dele fútil também e etc. Inclusive, assisti um vídeo do Edson Castro, que eu gostei muito também do vídeo do Edson Castro, eu achei as pontuações dele bem pertinentes, né? E aí eu quis também entrar na onda aqui, quero falar também sobre esse assunto, porque me chamou a atenção, né? E vamos lá, para não enrolar muito a respeito, né? Esperando que você já tenha o contexto de já ter ido lá assistir, mas caso não, vá pelo menos ver o trecho. Uma coisa que eu vou pegar até mesmo que o Edson Castro comentou e partir disso aqui, expandir um pouco mais, eu acho que a plataforma na qual ele quis falar faz com que isso seja ainda mais polêmico, né? Porque, veja só, o Flávio Augusto, ele é conhecido no Brasil, ele se tornou conhecido no Brasil, principalmente como sendo um motivador, né? É, ele era um símbolo, ou é um símbolo, de alguém que, através do trabalho, do esforço, da dedicação, conseguiu uma ascensão social. E ele conseguiu demais, né? Porque ele saiu, segundo ele, de uma situação de pobreza para hoje uma situação de extrema riqueza. Hoje ele é um bilionário, né? E isso motiva muitas pessoas. Eu posso até dizer que eu fui muito motivado já pelo Flávio Augusto ao longo da vida, né? E aí, quando você vê ele comentando algo nesse sentido, a gente fica bastante chateado, né? Por pensar que ele se tornou uma pessoa fútil, né? Mas assim, será que é isso mesmo que ele se tornou? Será que de fato ele é um cara fútil agora? Que ele só olha pro teu punho ali antes de mais nada para saber se vai aceitar alguma coisa com você ou não? Segundo ele, inclusive ele faz isso, né? Mas o que que acontece? Eu vou pegar um outro exemplo aqui que eu acho que vai funcionar melhor para nós, tá? Quem nunca já cometeu o erro de olhar para um nutricionista ou para um personal trainer e quando esse profissional está acima do peso, automaticamente você perde a confiança nele, né? Porque você correlaciona a capacidade dele de te treinar e a capacidade de conhecimento dele com o físico dele, com a aparência dele, né? Isso é correto, isso é errado? Depende do caso, né? Mas assim, de fato você está fazendo um julgamento ali pela aparência, né? A gente não sabe da capacidade da pessoa até que ela de fato vá lá, treine você ou prepare uma dieta. Então, no final das contas, todos nós fazemos isso, né? E hoje, o Flávio Augusto ele já não vive mais com pessoas como nós, né? Pessoas de classe média, classe baixa, né? Enfim, ele vive hoje na elite da sociedade. E existe uma elite na sociedade que essas coisas importam, né? Existe uma parte da sociedade que o sobrenome importa, que o relógio que você está no punho importa, que o carro que você está usando importa muito mais às vezes do que você é. E às vezes você tem tudo isso, mas por não fazer parte, não ter um sobrenome, uma família de tradição, coisa do tipo, você não pode acessar
esses grupos, né, que são grupos mais elitizados, né? Então, assim, olhando para o que o Flávio Augusto falou, dependendo do tipo de pessoas que ele está buscando fazer negócios e por aí vai, né? Ter um relógio de 2 milhões, como ele estava portando ali, ou um Patek Philippe, ou qualquer outra marca, precisa, né? Para que você consiga conversar de igual para igual com a pessoa que você está negociando. Ou se você quer adentrar um grupo, um clube de pessoas, você vai precisar cumprir esses requisitos, né? Para atingir o seu objetivo. Mas claro que isso não deixa de ser uma coisa fútil, né? Só que quando isso é exposto a milhões de pessoas e a nossa realidade sendo totalmente diferente, torna-se uma fala muito escrota, né, cara? Então, assim, eu acho que o erro principal dele não é nem falar sobre isso, mas falar sobre isso no YouTube, né? Enquanto ele tá num canal, né, que é vastamente seguido por pessoas como nós aqui, de classe média, classe baixa. Claro que tem pessoas ali que têm condição financeira maior, mas de fato a grande maioria das pessoas ali assistem o conteúdo, né, para que possa também conquistar uma ascensão. E aí você vê um Flávio Augusto, né, que ele é uma figura admirada por milhares de pessoas falando algo assim, a gente acha muito paia, né? E é mesmo, isso aí é um fato. Se ele tivesse falado isso, digamos, para um grupo de mentorados, né? E lá nesse grupo de mentorados, ele, olha, se você quiser acessar determinados lugares, você precisa trabalhar para que você conquiste outros itens, outras coisas. Se são pessoas ali que elas estão ascendendo já na carreira, emergentes a bilionários ou milionários, enfim, essa transição para ele é muito simples, né? É como trocar de tênis, é como comprar uma calça, né, para muitas pessoas. Mas para a grande maioria das pessoas hoje, que tem dificuldade de financiar uma casa, financiar um carro, pagar as próprias contas, né? É de fato assim uma fala bastante infantil, fútil, né, digamos assim. Então, eu acho que o ponto foi esse, né? Eu não acho que ele está errado na opinião dele, não concordo com a opinião dele, mas ele pode pensar assim. É o grupo que ele está inserido hoje, provavelmente. Mas ele não. Talvez se ele fosse fazer uma correção aí, cara, restringir certos pontos de vista para um grupo menor, né? Um grupo. E assim, eu tô expandindo aqui alguns argumentos que eu vi no canal do Edson Castro lá. Recomendo você assistir também, achei muito bom o vídeo dele, mas eu quis dar uma expandida nisso, né? E só pra gente finalizar, uma coisa que me chamou a atenção também, a dor que causou na gente é justamente porque a gente sabe que não é uma coisa fácil e sabe que é uma coisa fútil, né? Mas os outros grupos que a gente também, de certa forma, desmerece por causa da aparência, também devem se sentir dessa mesma forma. Então, eu acho que serviu como reflexão para nós aí em vários pontos, né? E claro, vou falar o óbvio aqui, mas é óbvio que você não vai ser bem sucedido só porque você tem um Patek Philippe no teu punho, só porque você está andando com um relógio que tem 50 cópias. Cara, isso definitivamente não vai te definir, né? Mas se você quiser fazer parte de determinados grupos na sociedade, às vezes você vai ter que se adequar a essa nova realidade, né? Mas era isso, rapaziada. Eu só queria fazer esse comentário mesmo, tá? Não vai ter edição aqui, nada. Mandar no pelo aí e já era, valeu?